E nossa lição, ela tem uma sequência de tópicos e subtópicos. Os tópicos, elas são constituídos de 3. E cada tópico, ela tem 3 subtópicos. Mas todos esses tópicos, baseados em cima dos subtópicos, eles têm um ensinamento, que é o objetivo da lição. Toda a nossa lição, ela tem também 3 objetivos diretos. Agora, prisma os senhores, principalmente professores, que tenhamos que entender quais são os 3 objetivos. Quando nós pegamos esses objetivos e trazemos para nós, como nosso entendimento, conseguimos falar com mais clareza e explicar bem melhor o que a lição fala. A lição, ela é riquíssima, ela tem algo muito forte de instrução para o nosso crescimento espiritual. Por isso que é muito importante que você se atente aos 3 objetivos da lição. São 3 objetivos que está contido na lição. Objetivo 1, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Objetivo 3, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Objetivo 2, esclarecer como os livros do Antigo Testamento estão classificados. Veja bem que mostrar como a Bíblia está organizada e ela se divide nos 2 testamentos, esclarecer como o livro do Antigo Testamento são classificados, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Esses objetivos, eles são bem claros, porque eles vão direcionar a você, aos alunos e principalmente aqueles que vão te ouvir, uma compreensão da temática dessa semana, ou seja, do tema que nós vamos expor dentro da nossa escola bíblica dominical. É importante iniciarmos baseada no nosso textual que foi claramente exposto, aonde que devia ser cumprir a lei de Moisés, dos profetas. Quando ele fala isso, nós já pegamos o entendimento daquilo que nós aprendemos na lição passada, a confiabilidade da Bíblia em toda a sua extensão, baseada em sua inspiração. Então, torna-se ela inerrante. Por esse motivo, entendermos que a Bíblia, ela é o cumprimento de si mesmo, nós passamos a compreender melhor a nossa fé, aquilo que nós pregamos, como eu falei no início. Então, compreender isto, entender que todo o sistema bíblico, ela vem com a base profética, mas também com o cumprimento desta profecia. Então, toda ela veio manifestar o desejo do Supremo Deus em fazer com que houvesse algo direcionado para seu povo, para a sua humanidade, para os humanos. Aí você me pega, mas pastor Célio, é realmente isso direcionado para os seres humanos? Sim, sim, não é só para os seus filhos, é para todo aquele que crer, todo aquele que deseja crer, aquele que aceita, principalmente a Jesus. E quando nós falamos de aceitar Jesus e crer nessa mensagem, a primeira coisa que nós temos que ter é algo que nos conduza, que nos guia. E o que é que nos guia, que nos conduz? A Bíblia. É ela que devemos atentar, é ela que devemos estudar, é ela que devemos meditar, mas principalmente ela que nós devemos amar. Ou seja, quando nós amamos
aquilo que nos educa, aquilo que nos ensina, aquilo que nos guia, aquilo que nos dá conhecimento, aquilo que consegue fazer com que nós tenhamos uma direção, nós não andamos olhando para um lado nem para o outro, nós temos um sistema ao qual nós acreditamos como regra de conduta e fé. Então a Bíblia, essa estrutura, essa base, essa organização, ela vai fazer com que nós tenhamos essa firme base para a nossa fé, para o nosso entendimento, para a nossa conduta, para a nossa regra. E é essa regra que precisamos entender e compreender. E para isso, nós temos que ter na mente e no coração toda a estrutura bíblica, como ela surgiu, de qual forma que surgiu, de que maneira surgiu, como ela se divide, como ela se organizou, e é dentro dessa estrutura que esta lição vai nos fazer com que mergulhamos nela para poder ter essa compreensão. Por isso que eu falo que essa lição, ela é um seminário teológico profundo, porque nós vamos entender como foi falado na verdade prática, que a Bíblia, ela é um livro que contém dividido em 2 testamentos com 66 livros. E todo esse contexto de organização, nós vamos falar sobre Novo Testamento, Antigo Testamento, a sua cúpula, como foi montado o cânon bíblico, como foi dividido os seus versículos, quando foi, por que foi, e essa compreensão para podermos entender melhor a estrutura, a molécula que faz com que a Bíblia se torne esse livro tão preeminente e tão forte de regra e de fé da nossa crença. Eu creio que a nossa fé, ela se baseia justamente naquilo que nós acreditamos, ponto. É isso que é o ponto maior. Eu creio que, eu creio que Jesus Cristo é enviado de Deus. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu creio que Jesus Cristo veio para a minha redenção. Eu creio que Jesus Cristo é o autor e consumador da minha fé. Eu creio que Jesus Cristo me fez a promessa de voltar. Eu creio que Jesus Cristo me fez a promessa de voltar e buscar a sua igreja. Então, para isso, eu tenho que entender aquilo que é me colocado como padrão de regra e fé. Por quê? Porque nós não estamos falando em outra coisa a não ser céu e inferno, perdição eterna ou salvação eterna. Nós estamos falando de vida, estamos falando de morte. E para isso, precisamos ter a conduta de escolher. E só vamos escolher se nós conhecermos e acreditarmos que existe um Deus que inspirou a Bíblia para que fosse dada uma aliança, um pacto, para que nós pudéssemos estar aqui. Então nós vamos adentrar agora no primeiro tópico da nossa lição.